Paris, início da década de 1940. A cidade-luz está tomada pela escuridão. Tropas alemãs marcham pelas avenidas, a bandeira com a suástica trêmula no topo da Torre Eiffel e o som metálico das botas ecoa pelas calçadas da capital francesa. A ocupação nazista da França não é apenas um episódio de dominação militar. Ela abre caminho para uma teia intrincada de traições, silêncios e colaborações. Em meio ao caos e ao medo que se espalham como uma neblina densa, surgem homens que enxergam no colapso do país uma oportunidade. E entre eles, um nome se destaca por sua frieza e pragmatismo: Pierre Laval. Longe de ser um soldado, um policial ou um agente da Gestapo, Laval era um político, um ex-primeiro-ministro que se ofereceu para servir ao novo regime de Vichy, o governo, colaboracionista que surgiria sob o olhar atento dos alemães. Mas seu papel foi muito além da política convencional. Ele não apenas aceitou o jugo do ocupante, ele o facilitou. Negociou diretamente com os nazistas, redigiu decretos que excluíam judeus da vida pública e foi peça-chave na logística que levou milhares de homens, mulheres e crianças aos trens da deportação. Para muitos, Pierre Laval foi o rosto mais visível da colaboração francesa e talvez o mais calculista. Não se tratava de um fanático ideológico, nem de um antissemita convicto. Laval agia por outra lógica, a do oportunismo. Ele via o terceiro, Reich, como uma potência inevitável, um regime com o qual a França deveria cooperar para preservar alguma parcela de soberania. Em nome dessa suposta estabilidade, aceitou entregar judeus às autoridades alemãs. Muitos desses eram refugiados, sobreviventes da perseguição nazista em outros países que buscavam abrigo em território francês. Laval os registrava, os localizava e os entregava. Por escrito, chegou a afirmar que preferia entregar crianças judias com suas famílias para evitar, segundo ele, sofrimentos psicológicos maiores. A história de Pierre Laval levanta perguntas desconfortáveis. Até onde alguém pode ir em nome da política? Onde está o limite entre colaboração e cumplicidade? E o que leva uma nação ou seus representantes a escolher o caminho da entrega, da submissão e da conveniência diante do horror? Neste episódio, mergulharemos nos bastidores da ocupação alemã na França e no papel central que Laval exerceu em um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Através de documentos, depoimentos e relatos históricos, traçaremos o perfil de um homem que usou o cargo mais alto do Estado francês para colaborar com a máquina de extermínio nazista e o fez com calma, método e estratégia. Sem julgamentos morais, apenas os fatos. Este é o retrato de um francês que, em plena guerra, entregou milhares de vidas por interesses políticos e acordos silenciosos. Uma história real, marcada por escolhas definitivas e consequências irreversíveis. Antes que a França fosse despedaçada pela ocupação nazista, Pierre Laval era apenas mais um nome entre os muitos que circulavam nos bastidores do poder. Nascido em 1883, em Châteldon, no coração da França, sua origem era modesta. Filho de um açougueiro, sem heranças nem sobrenomes aristocráticos. No entanto, o que lhe faltava em berço sobrava em ambição. Formou-se em direito, trabalhou como advogado sindicalista e, ainda jovem, entrou para a política. Começou à esquerda, defensor dos trabalhadores e da República, e aos poucos deslizou para o centro e depois para a extrema-direita. Foi um camaleão ideológico, guiado mais pela conveniência do que por convicções. Ainda antes da guerra, ele já tinha sido primeiro-ministro e havia desenvolvido contatos em toda a Europa, inclusive entre os setores mais autoritários. Em seu estilo de vida, mesclava o populismo com um refinado gosto pelo poder. Vestia-se com discrição, mas se cercava de influências pesadas. Era calculista, frio
e profundamente pragmático. Na década de 1930, Laval já não era o jovem sindicalista idealista. Agora era um político veterano que sabia jogar com os interesses da elite e do capital. Seus discursos ainda falavam em paz e ordem, mas seus movimentos apontavam para alianças suspeitas. Não era um antissemita convicto, pelo menos, não, inicialmente, mas via os judeus como moeda de troca política. Sua grande habilidade era a de sobreviver. Sabia quando ceder, quando trair, quando silenciar. E em tempos de crise, essa habilidade se tornaria sua arma mais afiada. Muitos o viam como um diplomata hábil, outros como um oportunista perigoso. Com o avanço do nazismo, ele se viu diante de uma encruzilhada: resistir e arriscar tudo, ou colaborar e manter o poder. Escolheu a segunda opção, e com isso deu início a um dos capítulos mais sombrios da história francesa. Laval não foi um lobo solitário. Foi parte de um sistema que se reconfigurava para sobreviver ao terror nazista. Quando a França foi dividida entre a ocupação alemã ao norte e o governo de Vichy ao sul, ele viu ali uma oportunidade de voltar ao centro do poder. Em 1940, tornou-se vice-presidente do Conselho sob o comando do Marechal Pétain. Logo depois, assumiria funções ainda mais relevantes, tornando-se o verdadeiro arquiteto da colaboração francesa com os nazistas. Suas decisões eram sempre revestidas de lógica. Dizia que entregava judeus para proteger os franceses, mas a verdade era mais crua. Sob sua administração, trens foram preenchidos com famílias inteiras e enviados para Auschwitz. E cada nome entregue tinha um preço, político, simbólico ou financeiro. Seu estilo de liderança era silencioso, quase burocrático. Diferente dos líderes fascistas que bradavam ódio nas praças, Laval agia nos bastidores, com canetas, protocolos e listas. Criou estruturas legais para entregar cidadãos franceses aos ocupantes, muitas vezes sem qualquer protesto institucional. Estabeleceu redes de informantes, recompensou denunciantes e colaborou com as políticas raciais de Hitler. Não era um ideólogo nazista, mas foi um facilitador. Alguém que entendia que o novo equilíbrio de poder dependia de concessões morais. E essas concessões foram extensas. Ele aceitava que judeus fossem caçados, em troca de promessas vagas de soberania francesa. O pacto estava selado, e Laval seria o rosto civilizado da barbárie. A França, dividida e humilhada, precisava de justificativas para sua rendição moral. E Laval oferecia essas justificativas com eloquência. Falava de realismo político, de sacrifícios necessários, de proteger o interesse nacional. Mas por trás de cada discurso havia números, cotas de deportação, pagamentos em troca de silêncio, acordos para manter a aparência de autonomia. Muitos o apoiaram, outros se calaram. E enquanto isso, milhares desapareciam sob seus decretos. Era um colaborador de luxo, não por crença, mas por conveniência. E talvez isso torne sua trajetória ainda mais perturbadora. Porque Pierre Laval não foi movido pelo fanatismo, mas pela frieza. Não matou com as próprias mãos, mas com a indiferença dos que assinam papéis e viram o rosto. O colapso da Terceira República Francesa, em junho de 1940, não apenas redefiniu os rumos da nação, também ofereceu a homens como Pierre Laval uma chance de reescrever suas próprias trajetórias. Com os alemães dominando Paris e metade do país sob ocupação, surgiu o regime de Vichy, uma estrutura fantoche que mantinha uma aparência de governo autônomo, mas que, na prática, respondia a Berlim. Laval viu nessa transição uma oportunidade única: reconquistar o poder absoluto, sem a necessidade de eleições, oposição ou escrutínio público. Foi nesse vácuo moral que sua colaboração se aprofundou. Não se tratava apenas de um político tentando salvar a França. Era um negociador habilidoso
que sabia que os nazistas tinham demandas e que ele poderia lucrar politicamente e financeiramente ao satisfazê-las. Logo após assumir posições de destaque no governo de Vichy, Laval começou a arquitetar formas de cooperar com os ocupantes alemães. Em vez de resistência, ofereceu colaboração. E essa colaboração rapidamente ganhou uma face sombria: a perseguição sistemática aos judeus. Sob seu comando, foi criada a Legislação sobre os Judeus, uma série de decretos que excluíam cidadãos judeus da vida pública, do funcionalismo, da educação e das artes. Mas isso era apenas o início. Quando os alemães exigiram deportações, Laval não apenas cedeu, ele organizou, montou listas, mobilizou a polícia francesa, criou campos de detenção provisórios. Não foram apenas os alemães que prenderam judeus na França, foram os próprios franceses, sob ordens de seus dirigentes. As deportações começaram de forma seletiva, com estrangeiros. Laval argumentava que entregá-los ajudaria a proteger os judeus franceses. Mas logo isso mudou. Em 1942, após o encontro de Wannsee e a oficialização da solução final, os pedidos alemães se intensificaram. E Laval, mais uma vez, cedeu. Dessa vez, sem hesitação. Homens, mulheres, crianças, todos passaram a ser alvos. Trens partiram dos campos franceses para Auschwitz e outros destinos de extermínio. E enquanto essas máquinas da morte operavam, o regime de Vichy recebia contrapartidas, promessas vagas de autonomia, estabilidade política e, de maneira mais direta, compensações financeiras. Cada judeu entregue era também uma moeda no jogo sujo da ocupação. Havia também outra engrenagem menos visível, mas igualmente eficaz: o incentivo à delação. Sob a gestão de Laval, redes de informantes foram estabelecidas em bairros, vilas e aldeias. Pessoas comuns, vizinhos, comerciantes, até padres, passaram a entregar judeus em troca de dinheiro, proteção ou favores políticos. Essas informações eram processadas por agentes do Estado francês e repassadas à polícia. Era um sistema burocrático de caça humana, e no topo dessa cadeia estava Laval. Ele não precisava dar cada ordem diretamente, bastava manter o sistema funcionando, assinar os decretos certos e assegurar aos alemães que seus pedidos seriam atendidos com eficiência. O lucro não era apenas político. Diversos indícios históricos apontam que havia esquemas financeiros envolvendo propriedades confiscadas de judeus deportados e contas movimentadas em sigilo por autoridades do regime. Pierre Laval tornou-se, assim, um operador-chave na engrenagem da deportação. Sua habilidade de vestir os crimes com uma linguagem de Estado tornava tudo mais aceitável aos olhos da administração. Ele não gritava slogans antissemitas, ele falava de segurança, de ordem, de interesse nacional. E por trás dessas palavras, milhares desapareceram. Laval entregava judeus por conveniência, por pragmatismo, por cálculo político, mas também por interesse financeiro. Sua assinatura estava em documentos que deportaram crianças de menos de 5 anos. Sua justificativa? Que era melhor separá-las logo dos pais para evitar problemas emocionais. Essa frieza burocrática mascarava um comércio humano baseado na obediência, na submissão e no lucro. Um sistema construído com papel, carimbos e silêncio. Enquanto os trens deixavam os campos franceses rumo ao leste, uma teia silenciosa se expandia pelas ruas e vielas da França ocupada. Era uma rede informal, mas bem estruturada, de delatores, informantes e intermediários. A motivação central era o lucro. Em troca da denúncia de um judeu escondido, de uma família em fuga ou de um comerciante que usava nome falso, recebia-se dinheiro, privilégios ou até mesmo comida em tempos de racionamento. No coração dessa rede estava o Estado,
de Vichy e, mais especificamente, figuras como Pierre Laval, que institucionalizaram a lógica da recompensa como ferramenta de controle social. A caça a judeus não se limitava às forças oficiais. Ela se transformava numa economia subterrânea. A polícia francesa, sob o comando do regime colaboracionista, passou a operar não apenas como força de segurança, mas como mecanismo de coleta de informações. Delegacias recebiam dezenas de denúncias diárias, algumas anônimas, outras feitas por vizinhos em busca de favores ou acertos pessoais. Com o tempo, os policiais não apenas aceitavam essas informações, passaram a solicitá-las. Alguns chegaram a oferecer parte das recompensas em dinheiro para quem trouxesse pistas precisas. As casas invadidas, os comércios fechados, os bens confiscados, tudo era redistribuído. Parte para os denunciantes, parte para o Estado e parte para bolsos não declarados. Nesse cenário, surgiram também os chamados caçadores de judeus, civis que faziam da delação um modo de vida. Em Paris, Marsella e Lyon, esses homens e mulheres agiam como agentes independentes. Frequentavam sinagogas clandestinas, fingiam interesse em ajudar refugiados e, ao ganhar confiança, repassavam os nomes às autoridades. Alguns formaram pequenos grupos especializados, analisavam hábitos, investigavam sobrenomes, vasculhavam registros. Não era raro que tivessem acesso privilegiado às listas de moradores ou aos cadastros de refugiados estrangeiros. Havia quem fizesse disso uma profissão. Um por cabeça, um valor fixo. A prática não ficava restrita à perseguição étnica. Judeus com posses viravam alvos preferenciais. Propostas de chantagem surgiam frequentemente. Pagar determinada quantia para evitar uma denúncia. Muitas vezes, mesmo após o pagamento, a delação acontecia. Casas inteiras eram esvaziadas, cofres abertos, quadros e joias confiscadas. Oficialmente, dizia-se que era parte do esforço de guerra. Na realidade, eram bens redirecionados para altos funcionários do regime ou vendidos no mercado negro. Esse sistema, ainda que não deixasse registros evidentes em todas as etapas, era conhecido e, em muitos casos, tolerado por figuras como Laval. O silêncio administrativo, nesse contexto, funcionava como uma forma de aprovação tácita. Essa máquina de delação operava com eficiência burocrática. Havia formulários, prazos, registros, relatórios. Os judeus denunciados eram levados a campos como Drancy ou Pithiviers antes da deportação. Nessas estações de espera, ainda havia espaço para negociações. Alguns tentavam subornar guardas ou intermediários em troca de liberdade. Às vezes funcionava. Às vezes era apenas uma última extração de valor antes do fim. Todo o sistema parecia orientado por uma lógica perversa. Até o último instante, cada indivíduo deveria ser explorado ao máximo, seja financeiramente, seja como fonte de informação. E essa engrenagem só existia porque havia liderança, conivência e comando. No topo dessa pirâmide, Pierre Laval mantinha o controle. Não precisava sujar as mãos, bastava manter os olhos fechados, enquanto os trens continuavam a partir. Quando os aliados avançaram pelas linhas francesas e Paris foi libertada em agosto de 1944, o país respirou alívio. Mas esse alívio veio acompanhado por um amargo despertar. A euforia pela derrota dos nazistas logo deu lugar à necessidade de enfrentar o passado recente, a colaboração, a delação e a cumplicidade. Entre os nomes que surgiram com mais força, Pierre Laval ocupava o centro da indignação nacional. O homem que um dia havia sido primeiro-ministro da França era agora visto como símbolo de traição. Mas, ao contrário de muitos que fugiram, antes da queda, Laval permaneceu no país por algum tempo, confiante de que poderia justificar suas ações ou escapar da punição.
Laval sabia que a queda era iminente. Ainda em 1944, tentou negociar sua saída da França. Entrou em contato com autoridades alemãs que ainda ocupavam a Alsácia e solicitou passagem segura para a Alemanha. Alegava temer pela própria vida, e com razão. Quando a resistência retomou o controle de várias cidades, os colaboradores começaram a ser julgados sumariamente. Muitos foram executados sem direito à defesa. Mas Laval acreditava que sua posição política o diferenciava dos demais. Chegou a preparar documentos quais argumentava que havia colaborado com os alemães apenas para proteger a soberania francesa. Tentava apresentar-se como um patriota pragmático, não como um traidor ideológico. Durante semanas, o paradeiro de Laval foi desconhecido. Especulava-se que estivesse escondido em alguma propriedade rural ou protegido por antigos aliados. A verdade veio à tona em julho de 1945, quando foi capturado na Áustria, um dos últimos redutos nazistas remanescentes, por tropas americanas. Detido, foi entregue às autoridades francesas, que o levaram de volta a Paris. Sua prisão foi amplamente divulgada. Os jornais da época estamparam fotos do ex-premier algemado, com o olhar abatido. Para muitos, aquele era o rosto da vergonha nacional. Mas Laval, mesmo sob custódia, não abandonou a retórica de que havia agido em nome da França. O julgamento começou em outubro de 1945, em meio a uma atmosfera carregada de tensão. O tribunal era formado por figuras de prestígio, mas a pressão popular era imensa. Havia desejo de justiça, mas também de vingança. Laval tentou montar uma defesa técnica, afirmando que havia tentado limitar os danos causados pela ocupação alemã. Disse que, sem sua intermediação, a repressão teria sido ainda mais brutal. Alegou que havia tentado proteger os interesses franceses negociando com os nazistas e que a deportação de judeus era parte de um acordo inevitável. As declarações causaram indignação. Testemunhas foram convocadas. Documentos foram apresentados. As provas de sua participação direta em ordens de deportação e repressão eram irrefutáveis. Apesar de seus esforços, a estratégia de defesa falhou. No tribunal e fora dele, poucos acreditavam em suas justificativas. A postura arrogante de Laval, que muitas vezes interrompia os juízes e ironizava as acusações, só piorou sua imagem. Quando percebeu que a condenação era inevitável, tentou atrasar o processo. Fez pedidos de adiamento, tentou substituir advogados, solicitou revisões técnicas. Nada funcionou. A sentença foi clara: culpado de traição. Laval seria executado por fuzilamento. Ainda tentou se suicidar com uma cápsula de veneno escondida em sua cela, mas sobreviveu. Poucos dias depois, foi levado ao pátio da prisão, de Fresnes, e morto. Um fim frio para um homem que, por anos, havia operado nos bastidores mais sombrios da história francesa. A morte de Pierre Laval não encerrou a discussão sobre seu papel na história da França. Pelo contrário, sua execução tornou-se símbolo de uma ferida nacional ainda aberta. Para muitos franceses, Laval encarnava tudo o que havia de mais vergonhoso no período da ocupação: a submissão ao invasor, o oportunismo político, a frieza diante da perseguição aos judeus. Mas, com o tempo, vozes dissonantes surgiram. Alguns intelectuais e políticos argumentaram que Laval era, acima de tudo, um produto de seu tempo, um homem que fez escolhas terríveis em um contexto de ocupação e caos. A polarização em torno de seu nome revela como a memória da colaboração ainda é incômoda para a sociedade francesa. Durante os anos seguintes à guerra, o país passou por um processo chamado de épuration, a depuração. Milhares de colaboradores foram julgados, presos, expulsos de cargos públicos ou executados. Mas muitos escaparam. Com o tempo,
parte da população começou a relativizar certos comportamentos do período, especialmente entre funcionários públicos e empresários que haviam mantido relações com os alemães. Isso gerou um novo questionamento. Onde está o limite entre sobrevivência e traição? A figura de Laval, com sua mistura de racionalidade política e frieza moral, tornou-se central nesse debate. Ele não era um delator qualquer, era um chefe de governo que negociou com o inimigo. Nos anos 60 e 70, novos estudos e documentários trouxeram à tona detalhes que haviam sido ignorados ou omitidos. A colaboração passou a ser analisada com mais profundidade, não apenas como um ato de traição, mas também como um fenômeno social e institucional. A atuação de Pierre Laval voltou ao centro dessas análises. Historiadores descobriram novos documentos, inclusive telegramas e cartas trocadas com autoridades nazistas, que evidenciavam sua participação direta nas políticas antissemitas. Ao mesmo tempo, surgiram obras revisionistas tentando contextualizar suas decisões. O legado de Laval, assim, tornou-se campo de disputa entre memória, justiça e política. Na França contemporânea, o nome de Laval raramente aparece em espaços públicos. Não há estátuas, ruas ou escolas que o homenageiem. Sua cidade natal, Châteldon, evita qualquer referência direta. Ainda assim, ele permanece como um dos personagens mais citados quando se fala em colaboração. Em processos educacionais e museus sobre o Holocausto, sua figura é frequentemente utilizada como exemplo do colaboracionismo estatal. A Fundação para a Memória da Shoah, por exemplo, mantém arquivos extensos sobre sua atuação, especialmente no que diz respeito à deportação de crianças judias. A lembrança de Laval serve como alerta. Quando o poder político se alia ao autoritarismo, as consequências podem ser irreversíveis. Hoje, quase 80 anos depois do fim da guerra, o debate sobre a colaboração na França continua vivo. Novas gerações de pesquisadores tentam entender os mecanismos que levaram uma sociedade a aceitar e, por vezes, participar de perseguições e crimes em massa. A história de Pierre Laval é peça central nesse quebra-cabeça. Sua trajetória mostra como ideologia, ambição e medo podem se combinar de forma perigosa. A neutralidade com que se apresentava ao tomar decisões brutais revela uma das faces mais perturbadoras da política. Aquela que age não por ódio explícito, mas por cálculo e conveniência. E justamente por isso, sua lembrança continua tão necessária.